qualquer maneira. É, pois. Eu hoje gostava de... Ok, não consegue-se perceber, porque estamos a precisar de obras no projetor de vídeo. É o projetor de vídeo e eu. Já não vê nem manda letras como a gente queria. Mas o que há de estar ali escrito é que há esperança. Eu vou dizer outra vez que alguns de vocês não ouviram. Eu disse que há esperança. E esta é a próxima mensagem, série de mensagens que a gente vai estar a pensar nos próximos tempos. Eu não sei quantos de vocês aqui nesta manhã precisam de esperança para alguma área da vossa vida. Mas eu quero dizer-vos que não tenho nada para vos dar, mas conheço quem não apenas dá, mas acima de tudo, Ele dá porque Ele é. Eu quero nesta manhã lembrar-vos que Deus, através de Jesus, Ele é a nossa esperança. Talvez tu podes estar a precisar, talvez a tua família pode estar a precisar, talvez tu conheces pessoas que estão a precisar. De certeza absoluta, nós estamos rodeados de gente que precisa de esperança. Nada mais altera o estado de humor das pessoas do que esperança. Sim ou não? Nada mais altera. Você pode olhar para este casaco e dizer, bom, isto estava no chão e se eu der esta peça à minha mãe, ela diz, bom, isto para um casaco já não dá, mas eu consigo pegar no tecido, se fosse de tecido, imaginemos só, por favor, e eu vou fazer disso uma outra coisa qualquer. Significa que este casaco estava rasgado. Ele alcançou esperança. E foi isso que nós alcançámos em Jesus. Nós não tínhamos esperança. Mas hoje nós temos esperança. E a nossa esperança não é apenas o céu. A nossa esperança é aquilo que Deus faz em nós e através de nós. O céu é apenas um lugar de privilégio para aqueles que um dia colocaram os olhos e a esperança, a expectativa na pessoa de Jesus. E nesta manhã eu quero trazer-vos isso. Quero trazer esta palavra ao nosso coração. Se eu conseguir abrir aqui a minha máquina. Vá, dê uma forcinha para ela. Se vocês soprarem... Normalmente ela funciona mais rápido. Bora lá, tem que ser tudo ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Puxa, calma. Ok, bora aí. Jó capítulo 14. Eu amo esta palavra. Quantos já ouviram falar da história de Jó? Mostra aí a mão. Mesmo esses dedos todos tortos. Isso. Eu não arranjou as unhas, mostra ao contrário para eu não ver. Quantos já ouviram a história de Jó? Pelo menos se a gente não souber muito acerca da história de Jó, sabemos que a história de Jó tem que ver com alguém que sofreu muito. Mas a história de Jó não diz só isso, nós também aprendemos acerca da paciência que Jó teve. Mas é pena que não se fale tanto da esperança que Jó tinha. Jó era um homem de esperança e por isso Deus o abençoou. Jó sofreu muito. Mas diz a Bíblia no final do livro, da história de Jó, que depois Deus abençoou muitíssimo Jó. Aquilo que o mal levou, Deus trouxe em dobro, Deus multiplicou na vida de Jó, porque há esperança em Jesus. E eu queria que vocês abrissem. Eu estou a tentar acelerar só porque eu amo muito aqueles que vão ser batizados, eles são tão nervosos, e antes que alguns ainda façam um xixi pelas pernas abaixo. Ai, estou nervoso. A água está aquecida. Ai, não se pode mentir. A água está aquecida pelo ambiente exterior. Isso agora, qual é a temperatura em si, já não é responsabilidade minha. Deixa lá perguntar mais lá, vocês estão com um ar tão descontraído, é isso mesmo? Alguém está bem disposto aqui esta manhã, não? Estão bem sentados? Têm a certeza disso? Eu ontem estive a tirar parafuso a algumas cadeiras. Estão confiados na cadeira onde estão sentados? Têm esperança? Estou a brincar. Então, Jó capítulo 14. Só um segundo. Até eu estou nervoso, não encontro nada do que quero. Olha, vai ser ao calhas, vai ser uma mensagem ao calhas, pronto. Não vai nada. Tive 3 horas de volta, não, 3 horas não, tive mais um bocadinho. Então, vamos ler aí juntos. Verso 7 a 9. Estão aí com a Bíblia, com o telefone, com o que vocês quiserem. 14. A Débora vai ler. Vocês já conhecem a Débora que tira fotografias? Débora, anda cá, Débora. Vem cá. Uma salva de palmas para a Débora. Tem que ser rápido, Débora. Isto é só para o pessoal descontrair. Não, tem que vir aqui, bem grande. Vamos ouvir a voz da Débora. Eu vou acompanhar ao violino, está bem? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda a renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Não foi mal, mas eu acho que ela consegue fazer melhor. Vamos entusiasmá-la.
Esquece. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Só palmas para ela. Obrigado, Débora. Eu não sei quantos de vocês conheciam esta história. O contexto, eu vou ter que ser breve porque eu não quero explorar o contexto de Jó, apenas extraído aqui esta expressão, porque há esperança. É um dos amigos de Jó que está a falar com ele e está como que lhe a dizer, sem ele saber, mas está-lhe a trazer uma palavra de esperança para ele e para nós. Porque quando Jó adoeceu e perdeu os filhos e perdeu todos os bens, alguns amigos ao final de algum tempo, eles apareceram, sobretudo para trazer mais peso à vida de Jó e disseram, olha, tu estás a passar mal, de certeza que é castigo de Deus. Tu estás a passar mal é porque mereces. E quando nós estudamos e lemos a história de Jó, percebemos que não tem nada a ver com isso. Cuidado que às vezes as aparências iludem. Cuidado que às vezes diz-se muito uma expressão e às vezes até entre nós cristãos que é, estás a passar por algum problema, olha, é bem feito, é porque Deus não dorme. Ou quando nós fazemos uma brincadeira a alguém, fazemos tropeçar alguém e a seguir tropeçamos nós, a pessoa diz, olha, bem feita vez, Deus não está a dormir. Como se Deus não dormisse só para ter o belo prazer de nos poder castigar. Eu quero nesta manhã desmistificar isso. Eu não ia pregar isso, mas é bom dizer isto. Deus não é um Deus que está pronto para castigar. Antes, pelo contrário, Deus é um Deus que está pronto a restaurar, a trazer bondade sobre a nossa vida. É precisamente o oposto. É por isso que há esperança. É por isso que este amigo de Jó, ele disse isto sem saber o que estava a dizer. Porque o que ele está a dizer é, para ti não há esperança. Para a árvore até há esperança, mas para ti não há. Mas eu quero dizer-vos nesta manhã, que este amigo de Jó, ele não sabia, mas ele estava a trazer uma palavra profética à vida de todos aqueles que colocarem os seus olhos em Jesus. Porque há esperança até para uma árvore que possa ter sido caída, tombada, seja qual for a razão da vida. E árvore na Bíblia muitas das vezes é sinónimo de pessoas. O justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então a árvore na Bíblia tem que ver muitas vezes com aquilo que nós somos, pessoas. E às vezes a vida derruba-nos. Obrigado, há aqui alguns que são corajosos. Às vezes a vida prega-nos rasteiras. Às vezes ficamos a descoberto. Às vezes as nossas raízes parece que quase que caem, que saem fora da terra, aliás. Mas a palavra de Deus tem uma palavra para nós esta manhã e agarra, por favor, com as duas mãos. E junta esta palavra ao teu peito, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, às vezes somos mesmo cortados, às vezes há gente que desiste de nós. Às vezes nós desistimos de nós mesmos, às vezes nós cortamos, às vezes se cortam, e às vezes se cortam de nós, mas isso é outro corte, não é? Mas a Bíblia diz que há esperança, mesmo para as árvores forem cortadas, porque elas não cessarão de serem renovadas, porque há o cheiro das águas. E nesta manhã nós aqui temos mais do que o cheiro das águas. A água do rio de Deus, na pessoa do Espírito Santo, está aqui nesta manhã. E sabes uma coisa, não importa se tu acreditas muito ou pouco. Se tu te deixares minimamente molhar, e não tem que ser com aquela água lá fora, também pode ser. Se tu te deixares molhar nesta manhã, nem que seja só uma pinguinha. Você sabe, quando uma planta tem sede, às vezes basta uma pinga de água para ela ganhar nova cor outra vez. E nesta manhã, se calhar, tu só precisas do cheiro, nem precisas te molhar muito, só precisas do cheiro das águas. E nesta casa, nesta igreja, com estas pessoas, há mais do que o cheiro, está a presença daquele que pode mudar a nossa vida. Obrigado pelo vosso amém, vocês hoje estão... Foi das músicas novas. Sim, eu creio ainda. Aí é brutal, por acaso eu curto. Tem um grande balanço. Não tem? Cá preferi um Tony Carreira, não? Por favor. Melhor esta mesmo. Sim, eu creio em Deus. Ok. Não vai. Hoje quero trazer uma palavra de esperança, ao mesmo tempo de desafio e fé. Se há alguma coisa que acende, que motiva e desperta as pessoas é a esperança. Só dando assim alguns exemplos para perceber o que eu estou a dizer. Não há nada pior do que nós irmos ao médico e ouvirmos de repente, você está doente. Mas também não há nada melhor do que ele dizer assim, mas calma, não é nada que não se trate. Quantos aqui já experimentaram isto? Vá, mostrem lá. Ok. Quantos aqui já foram a... Como é que se chama? Aquelas pessoas que... Não. Essa nem vale a pena a gente perder tempo. Ok, eu preciso fazer... Nutricionista. Obrigado, Raquel. Não disseste, mas pensaste. Que uma ligação. Quantos de nós já fomos a uma nutricionista, ou precisávamos de ir, e nós ouvimos, credo, pesa um de cada vez. E só estávamos sozinhos na balança. Okay. A pessoa diz, puxa, você está... Que idade o senhor tem? Tem nada a ver com isso. Quanto é que você mede? Não tem nada a ver com isso. Você está muito pesado para a sua idade. Depois dizem assim, para a sua idade, você ainda é um homem novo. E aí, se um homem novo sou.
Mas está pesado, você devia fazer exercício. Não posso. Tenho 2 crianças, tenho uma mulher, tenho um cão. Não tenho muitas ovelhas, não posso fazer exercício. Você tem que mudar a sua alimentação. Você precisa de... Porque se você perder peso, você vai ficar com outra qualidade. E de repente a gente começa... A gente gosta que nos deem esperança. E de repente eu já esqueci que a minha forma estava em forma. Não é assim tão difícil trazer esperança. Às vezes o mais difícil é encontrar quem a traga, quem a dê. Nós vivemos num mundo dos últimos anos para cá, que um diz mata, o outro diz esfola. E eu acredito que a igreja está no mundo, nós, igrejas, estamos cá. Não apenas para falar da esperança, mas para trazer esperança. Não apenas para dizer que há esperança, mas para, de facto, passá-la a quem precisa dela. Se há coisa que Deus deseja devolver e inspirar ao coração de cada pessoa é a esperança. Natural e infelizmente, se há coisa que o diabo procura distorcer e roubar, é a esperança do coração das pessoas. É por isso que as pessoas não querem saber do que fazem, de como fazem, se enganam, se não enganam, se roubam, se têm vícios, se não têm, porque perderam a esperança. E nesta manhã eu gostava de devolver a esperança entre nós, de inspirar a esperança entre nós. Eu gostava que nós saíssemos daqui inspirados para levar esperança àqueles que não a têm. Porque essa é a responsabilidade da igreja. A igreja é a comunidade que conhece, ou deveria conhecer melhor do que ninguém a esperança. Porque conhece o Deus da esperança. E se há gente através da qual Deus quer trazer esperança hoje, é através da igreja. O mundo precisa de Jesus, mas o mundo já tem a igreja. E a igreja tem Jesus. Hoje quero levar-vos muito rapidamente, porque o tempo não para e eu falo montes. Um profeta que se chama Ezequiel. Já alguém ouviu falar do profeta Ezequiel? Sim, está na Bíblia, é um dos profetas maiores. Se vocês quiserem ir abrindo já Ezequiel, encontrem já lá o profeta, depois nós vamos ao capítulo 37. Mas antes de ir ao capítulo 37, deixem-me rapidamente dar uma panorâmica da vida de Ezequiel, para vocês perceberem o contexto dele, que pode muito bem ser o nosso contexto hoje. Um dos profetas que mais me impressiona ler e me leva a entrar nas suas visões é Ezequiel. Ezequiel é o homem das visões. Quando nós lemos o livro, a característica deste profeta é visões. O Senhor lhe apareceu, o Senhor lhe falou, mas sempre falou, na maioria das vezes, através de visões. Isso não é exclusivo, mas é uma característica muito especial do ministério deste homem chamado Ezequiel. Ezequiel ouviu Deus, mas de forma bastante criativa. Muitas vezes em palavras e visões na sua mente, outras em palavras, isto é espetacular, Dani, outras em palavras que se converteram em visões 3D. Deus o levava a entrar numa visão. Não era real, mas era virtual. Nós temos uma série de visões. A que nós vamos ler hoje é quando Deus levou Ezequiel ao Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos não existia, mas Deus o levou lá. Um outro capítulo que ele diz que viu um rio e que Deus o fez entrar no rio. Esse rio não existe realmente, mas virtualmente Ezequiel esteve lá. É brutal. Deus tem esta capacidade de nos levar não só a ver coisas, mas a experimentar coisas que muitas vezes mais ninguém experimenta, mas de alguma maneira nos ensinam acerca da nossa vida ou da vida de outros. E eu gosto da história de Ezequiel por causa disso. No tempo de Ezequiel era Nabucodonosor, muitos de vocês já ouviram falar, do tempo de Daniel também, conquistou o reino de Judá, obrigando o novo rei a se submeter ao Império Babilónico. Nessa invasão, Nabucodonosor deportou vários sacerdotes, oficiais e membros da nobreza judaica para a Babilónia. Como vocês conhecem a história de Daniel, ele e seus amigos também foram nessa altura. Ezequiel, com cerca de 25 anos de idade, foi um dos exilados. Ele era de uma família de sacerdotes, mas nem teve tempo de exercer o seu ministério no templo. Aos 30 anos de idade, ou seja, ao fim de 5 anos de estar na Babilónia, Ezequiel teve uma visão da glória de Deus e foi chamado para ser seu profeta. Ezequiel capítulo 1. A partir daí ele iria profetizar para o povo de Israel, espalhado pelo Império Babilónico. Ou seja, Israel é levado da sua terra em castigo por desobedecer a Deus, mas mesmo em desobediência e numa terra estranha, Deus sempre providenciou profetas, alguém para representar a pessoa de Deus lá. Não feche os olhos a isto, porque isto é profético para a igreja hoje. Sim, nós não estamos ainda em Jerusalém, nós não estamos no céu ainda, mas é por isso que a igreja existe, para ser voz de Deus no meio da nossa geração. Ezequiel não teve as condições perfeitas, como não teve Jeremias, nenhum dos seus contemporâneos, porque eles estavam a viver numa terra estranha, porque eles
eles estavam em aflição, mas Deus continuava a trazer palavra, Deus continuava a trazer conselho, Deus continuava a trazer aviso, Deus continuava a trazer direção. Não importa as condições onde nós estamos, Deus entra nelas e fala connosco, não importa onde nós estamos. Deus é um Deus que fala. A gente, Daniel, eu caí muito fundo, não importa onde tu caíste. Se tu subires ao mais alto céu, Deus estará lá, Salmo 139. Se tu desceres às partes mais profundas da terra, Ele estará lá também. Não importa onde é que tu estás, Deus pode estar contigo onde quer que tu te encontras. E Ele não vai falhar com a sua palavra para a tua vida. Há esperança, não há? Não importa, Daniel, mas eu já pequei tanto. O teu pecado não consegue ser maior, nem mais poderoso, nem mais forte do que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Há esperança, não há? Há esperança para o maior pecador. Daniel, mas eu tenho uma enfermidade gravíssima, eu vou morrer com isto provavelmente. Deus ainda é o Deus que sara, Ele é o Jeová Rafá, Ele é aquele que pode curar esta manhã. Há esperança, sim Senhor. E se Ele não te curar aqui, se tu creres em Jesus como teu Salvador, eu te garanto uma coisa, tu vais habitar no céu para todo o sempre, sem dor, sem qualquer doença, porque no céu a doença não entra. Há esperança ou não há? Há esperança. Então Ezequiel, vocês já estão a ver, Ezequiel é a flor da esperança. No meio de um tempo conturbado, no meio de um tempo difícil, Ezequiel começa a ser a esperança de Deus para aquele povo. O nome Ezequiel significa Deus é poderoso, ou Deus é forte, ou Deus é capaz. Deus estava manifestando-se no meio de Israel através do profeta Ezequiel. Na altura, quando Ezequiel começou a profetizar, vários falsos profetas tinham surgido, anunciando a restauração da independência de Israel para breve. Mas era tudo mentira. E através de Ezequiel, Deus começou a repor a verdade. Israel teria que sofrer as suas consequências. Mas é a partir do capítulo 36. Você sabe, eu gosto de Deus por causa disto. Eu gosto de igreja por causa disto. Eu gosto da palavra por causa disto, porque a palavra de Deus nunca omite um lado só para dar ênfase ao outro. A religião às vezes faz isso. Os oportunistas religiosos às vezes fazem isso. Os religiosos ortodoxos, eles enfatizam apenas o pecado, o mal, as consequências do pecado, esquecendo muitas das vezes que há esperança, que Deus é um Deus perdoador. Depois temos os liberais, aqueles que querem esquecer rapidamente os nossos erros, como se nós pudéssemos viver sempre nas nuvens. Isso também é completamente falso e fora do plano de Deus. Deus é um Deus equilibrado. Deus nunca deixará de te apontar os teus erros, só por uma razão. Não é para te condenar por eles, é para tu não voltares a cair neles. Deus nunca te fará esquecer os erros que tu cometes ou que tu cometeste, por uma simples razão, para tu não voltares a eles. Aquilo que Deus faz é Ele lembra-te dos pecados que tu cometeste, para te lembrar que tu precisas de um Salvador. Deus lembra que tu pecaste e porque pecaste estás longe dele. Por outro lado, Ele diz, mas enviei Jesus para que todos aqueles que estão longe possam chegar agora perto. Este é o nosso Deus. É por isso que com Deus há esperança. Com Deus há esperança. Não importa, o justo pode cair muitas vezes. Deus sempre o levantará. Porque com Deus há esperança. Não importa o tamanho do nosso pecado. O que importa é o tamanho do seu amor por nós. E o seu amor, garanto-vos uma coisa, o amor de Deus será sempre, mas sempre, sempre, sempre maior do que o nosso pecado. É por isso que eu amo Jesus. Há aqui mais alguém que ama a Jesus por causa disso? Então no capítulo 36, até o capítulo 35, Deus vai trazendo através de Ezequiel palavras de condenação, no sentido de dizer, vocês têm errado, vocês têm desobedecido, eu tirei-vos da vossa terra e mesmo assim ainda não abriram os olhos, não abriram a pestana, vocês continuam longe de mim, continuam a servir outros deuses, continuam a levantar outros deuses para além de mim e não conseguem confiar em mim. Mas no capítulo 36, Deus diz, mas eu vou mudar o vosso coração. Eu vou tornar esse coração de pedra num coração de carne. Porque Deus queria trazer esperança. Desde Gênesis, no capítulo 3, que Deus enviou esperança à humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, Ele disse que é verdade que a serpente tinha mordido o calcanhar, mas havia de nascer um homem que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Porque há esperança para a humanidade. Só que essa esperança não se encontra nela mesma. A esperança encontra-se em Jesus. E a partir do capítulo 36, Deus começa a trazer esperança. Se vocês forem ler com calma, vocês vão perceber isso, é bonito o capítulo 36. Mas no capítulo 37, e é o nosso capítulo esta manhã. No capítulo 37 acontece uma história um bocado bizarra, um bocado estranha, que eu gostava que nós lêssemos juntos esta manhã. Eu não sei se há aqui alguém que tem problemas com esse tipo de coisas, de ir a cemitérios, de ver ossos. Eu acho que hoje ninguém vai ter a experiência de Ezequiel. Vamos só ouvir letras, vamos só ouvir palavras e não vamos entrar virtualmente lá. Mas imaginem que estão lá.
No capítulo 36, vamos recordar, Deus faz uma promessa fantástica. Deus vai mudar, usando uma linguagem, Deus vai mudar a sorte de Israel. Ou seja, Deus percebe que Israel está longe, que Israel está-se a comportar mal, que Israel não é digna do seu amor, do perdão. Mas Deus é um Deus de amor, de perdão, e Deus quer fazer isso. Deus nunca fará isso contra a nossa vontade. Contudo, a nossa vontade não mudará a vontade dEle. Ele ama-nos. Tu podes dizer nesta manhã, Daniel, mas eu rejeito, eu não quero amar a Deus, nem quero ser amado por Ele, certo? Não vai alterar nada, Deus vai continuar a amar-te. Tal e qual como um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, a mesma coisa. O filho pode dizer, eu já não quero o teu amor, mas o pai que é pai, mãe que é mãe, a não ser que alguma coisa ali não esteja bem, esteja a precisar de uma pancada mais forte ainda. Se a coisa que nós nunca conseguiremos deixar de ser é pais e filhos. Nós podemos rejeitar o amor, mas é muito difícil, não é? Alguém sabe do que eu estou a falar? Capítulo 36, Deus abre o seu coração. Deus diz, eu não vos odeio, eu vos amo. Eu quero o melhor para vocês. Eu quero o melhor para vocês. Eu quero o melhor para vocês. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que vocês possam ter o meu melhor na vossa vida. Claro que hoje, anos de luz mais tarde, daquilo que Deus fala através de Ezequiel, nós conhecemos o que era o melhor que Deus ia fazer. E o melhor que Deus ia fazer era o quê? Era poder, de facto, fazer um milagre muito grande. Enviar a pessoa de Jesus Cristo. E através de Jesus nós de facto temos acesso, podemos ter acesso àquilo que é o melhor de Deus até nós. Mas no capítulo 37, bora lá ler no instante. Deus quer levar Ezequiel, para Ezequiel perceber claramente em que estado se encontra Israel. E talvez a gente goste de agora ler este capítulo que fala do Vale de Ossos Secos e pensar, bom, Daniel, isso tem que ver só com eles. Não, provavelmente esta história tem que ver com muitos de nós, se não todos nós que aqui estamos. Talvez alguns de nós aqui já recebemos o milagre, já nascemos de novo. Mas em algum momento nós já lá tivemos no Vale de Ossos Secos. E ainda bem que alguém não nos virou a cara. Se nós hoje estamos aqui, garanto-vos uma coisa. Se nós hoje estamos aqui, independentemente de já termos aceito Jesus ou não, nós estamos aqui porque alguém desceu ao vale onde nós estávamos. Se nós hoje estamos aqui, Alguém fez isso. Podemos ter melhor ou pior consciência disso. Mas se nós hoje estamos aqui nesta sala, é porque alguém nos convidou. É porque alguém nos falou de Jesus. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? Eu entrei aqui por acaso. Muito dificilmente eu consigo acreditar numa situação dessas. Mas a gente tem que estar sensíveis. Vamos só ler a história rapidamente. Os primeiros 14 versículos eu vou ler rapidamente. Vou tentar ler melhor que a Débora, então. Não, estou a brincar. Estou mesmo a brincar, claro que sim. Então, a minha versão é um bocadinho diferente, mas é Bíblia, está bem? A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Que significa que já passou muito tempo. Então Ele me perguntou, olha a pergunta de Deus para Ezequiel, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E eu respondi, ó Senhor soberano, tu sabes todas as coisas, tu é que sabes. 4. Então ele me disse, profetiza a estes ossos e diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Começa aqui a nascer esperança, não começa? Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. 7. Anuncie esta mensagem como Ele me tinha ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Tudo isto virtualmente. Brutal, não é? Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então Deus me disse, filho do homem, profetiza aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, o fogo venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como Ele me havia ordenado e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele disse, filho do homem, estes ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornámos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetiza para eles e diga, assim diz o Senhor, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer,
Meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Yes, amém. Eu gosto desta história. Não havia esperança. Até o próprio povo dizia, para nós já não há esperança. Mas Deus ainda tinha uma palavra a dizer. Então quando se costuma dizer, bom, a última palavra é de Deus, é bíblico. Deus ainda tinha uma palavra a dizer sobre este povo. Este povo sentia-se, ainda não tinham morrido, mas já se sentiam como mortos. E esta foi a visão que Deus quis que Ezequiel tivesse, porque era assim que as pessoas se viam. Alguém entende a virtualidade que estava ali a acontecer? Era apenas uma imagem, uma ilustração daquilo que estava a acontecer no povo de Israel. Eles estavam vivos, a respirar, mas era assim que eles se viam como mortos. Eles já não se viam a sair dali, mas Deus conseguiu vê-los a sair dali. Deus tinha um plano para a vida deles. Deus sabia como é que havia de fazer todas as coisas para que eles realmente não acabassem ali. E nesta manhã eu quero te dizer o mesmo. Deus tem um plano para a tua vida. Talvez o caminho que tu segues, a direção que tu segues, não te diz muito para onde é que tu vais. Provavelmente tu sentes que já não tens esperança. Bom, eu nasci assim, tenho estas referências, tenho estas crenças e provavelmente eu nunca irei mudar, independentemente disto já não me trazer vida nenhuma. Pois eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a nossa vida. E eu não estou a falar para quem nos visita, eu estou a falar para todos nós que aqui estamos. Porque há montes de cristãos que são como ossos secos. Porque eles acham que a sua vida já não dá mais nada. Mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã. Se tu ouvires a voz de Deus, porque este é o segredo de Ezequiel 37, a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Se nós ouvirmos a voz de Deus, o Espírito de Deus vai encher a nossa vida. E aonde há morte, vai passar a haver vida. As nossas cidades precisam de vida. As nossas famílias precisam da vida de Deus. Nosso país precisa da vida de Deus. O Brasil precisa da vida de Deus. A África precisa da vida de Deus. Nós precisamos da vida de Deus. O diabo quer tornar as nossas cidades, as nossas casas, as nossas vidas em vales de ossos secos. Mas Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Podem dar glória a Ele nesta manhã? Yes. Uau. Deus explicou, como vocês viram no final, explicou o que é que queria dizer esta visão, porque era assim que Israel se via, sem esperança, sem solução. Eles viam-se a morrer, a ser enterrados naquele lugar. Mas Deus diz, não é assim que eu vos vejo. Não é assim que eu vos vejo. Eu não vos vejo a morrer aí. Eu vejo-vos a serem levantados outra vez para a glória dEle. E é assim que eu vos quero ver nesta manhã. Não como gente com um fim, mas como gente com um novo princípio. Você sabe que com Deus nós não somos criaturas a chegar ao fim. Com Deus nós somos sempre e para sempre novas criaturas. Se vocês leem na Bíblia, vocês não vão encontrar isso. Quando nós não queremos em Cristo, nós estamos a chegar a um fim. Quando nós queremos em Cristo, nós nascemos de novo para sermos novas criaturas. E em parte nenhuma da Bíblia vocês vão encontrar que agora somos velhas criaturas. Antes, pelo contrário, aquilo que a Bíblia apela é que nós sejamos sempre e para sempre novas criaturas, a viver em novidade de vida. Gente com esperança é assim. Quando nós recuperamos a esperança, é assim que nós nos sentimos. Deixa eu perguntar, há aqui alguém que já passou por um episódio duro na vida, mas alguém te deu ou te devolveu a esperança? Há aqui alguém que só lhe apeteceu chorar, mas de repente, quando alguém o abraçou, ou uma mensagem, ou um telefonema, não importa de que maneira chegou, mas chegou até à tua vida, olha, chegou até... Sim, eu estava de rastros, mas alguém mandou um versículo, alguém me deu uma palavra, alguém me abraçou, o médico, afinal de contas, conseguiu arranjar um tratamento novo, e de repente aquelas lágrimas de tristeza, de fim, tornaram-se em lágrimas de alegria. Há aqui alguém que sabe do que eu estou a falar. É isso que Deus faz na nossa vida, não uma vez, mas todos os dias, porque Ele é o Deus da esperança. E Ele quer encher o nosso coração com esperança. Eu tenho que acelerar, bora aí. Vamos aplicar esta palavra que nós lemos em Ezequiel 37, em relação a Deus, aos outros e a nós, igreja. Pode ser? Bora aí. Claramente, não só Deus é Deus de esperança, como apenas Ele a pode devolver e acender nos nossos corações. Porque apenas Ele pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Nós não podemos trazer esperança fora de Deus. Só Deus pode trazer esperança, porque Ele é que é a esperança. Isto tem que ficar muito claro na nossa vida. Porque senão nós ficamos frustrados quando nós queremos levar esperança aos outros, vazios de Deus. Nós precisamos de Deus para trazer esperança, porque Deus é que é a nossa esperança. Porque só Ele pode mudar as nossas circunstâncias. Só Ele pode mover as montanhas, só Ele pode mudar o que está mal em bem, só Ele pode curar aquela enfermidade, só Ele pode mudar o coração da outra pessoa. Só Deus pode fazer isso. Eu não posso, ninguém pode, a religião não pode, nenhum cântico pode, nenhum versículo decorado vai fazer isso. Mas Deus pode, Deus ainda muda.
Deus ainda muda o coração das pessoas. Então, Ele é. Paulo escreveu aos Romanos e disse que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus quer que nós transbordemos dele, e transbordar dele é transbordar de esperança. Deus fez isso com Israel. Há pouco eu disse, o capítulo 36 é o prenúncio daquilo que Deus iria fazer. Apesar da desobediência, incredulidade, coração duro do povo, Deus iria mudar toda a situação. Deus iria mostrar o seu grande amor, o seu poder, a sua graça a Israel, assim como nos mostrou a nós hoje, através da pessoa de Jesus Cristo. Israel não merecia, assim como nós também não. Mas o seu amor é mais forte e por isso Deus rasgou um caminho novo, pelo qual agora, se quisermos, podermos entrar em direção a uma vida completamente nova e cheia de esperança. E esse caminho e essa esperança chamam-se Jesus Cristo. O mundo e a esperança, ouve. Por causa do pecado e as suas consequências, o mundo precisa urgentemente de esperança. Como alguém disse, as trevas ou a escuridão é apenas a ausência da luz. É fácil os nossos olhos se habituarem ao escuro. Mas a expectativa, ainda que incómoda ao princípio, a nossa expectativa é voltar a ter luz. Quando nós acordamos de manhã e temos quem dorme às escuras, sabe daquilo que eu estou a falar, sabe bem manter o quarto às escuras, mas a nossa expectativa é abrir o store. Mas sabemos que quando abrir o store vai doer. Mas nós precisamos de luz, nós precisamos que a luz entre. E a esperança é como luz, que às vezes incomoda, porque às vezes já estamos tão habituados ao vazio, à escuridão, à incerteza. Quando alguém nos fala de esperança, quando alguém nos fala de luz, até ficamos desconfiados. Porque às vezes na vida temos sido tão traídos. Às vezes na vida, a vida tem-nos trazido tanto desconforto nessa área que já não conseguimos confiar nem esperar nada nem de ninguém. E deixar de esperar é perder a esperança. Porque esperança é precisamente o contrário. É voltar a esperar. E o mundo precisa urgentemente de esperança. O salário do pecado é a morte, diz a palavra. Ou seja, se todos erramos, o destino, o fim que nos espera é o pior, é a incerteza. E esta é a arte do diabo, usar a palavra e deixá-la a meio, trazendo confusão e roubando-nos a esperança. Eu sou pecador, logo eu sou digno de morte. Sim, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós não podemos fazer nada para alterar isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus. Nós não podemos mudar a nossa condição, a nossa condenação, o nosso destino. Mas Deus pode. E mais, Deus quer mudar esse destino. É aí que reside a esperança. Por essa mesma razão, Jesus enviou, por essa mesma razão, Deus enviou Jesus não apenas para lembrar que nós somos pecadores, mas que Ele é um Salvador. Não apenas para que estamos mortos nos nossos pecados, mas que podemos reviver pelo seu poder. Não apenas que estamos perdidos nas nossas coisas, mas que podemos ter esperança na graça que nos é oferecida na pessoa de Jesus Cristo. Há esperança apesar das nossas escolhas. Há esperança apesar das condições que temos ou das que não temos. Há esperança apesar dos maus caminhos. Há esperança apesar dos traumas ou até do mal que nos fizeram. Há esperança. Há esperança em Jesus. Nele e com Ele podemos começar de novo, não mais em direção à morte, à tragédia, à miséria, ao ódio, à revolta, à vingança, mas em direção ao novo de Deus. Há esperança, nós podemos ter o novo de Deus na nossa vida. Um amor que é real, um amor que é verdadeiro, um amor que é fiel, um amor sem fim, cantamos sobre Ele. Agora podemos correr em direção à graça, ao perdão incondicional, à restauração. Agora podemos correr para os braços do Pai. Há esperança. Às vezes a família, às vezes os amigos, às vezes até a igreja, às vezes até o pastor. Às vezes as portas fecham-se. Mas eu quero te garantir uma coisa nesta manhã. Quando Jesus deu a sua vida na cruz, as portas escancararam-se para nunca mais se fecharem. E só se fecharão naquele dia em que a graça terminar o seu trabalho. Hoje as portas, os braços de Deus estão totalmente abertos. Há esperança. Eu não tenho condições de mudar a tua vida. Mas Deus pode. Deixa-me quase concluir esta manhã. Falta-nos apenas pensar na figura de Ezequiel em relação aos nossos dias. Se Deus é aquele que está por detrás trazendo vida aos ossos, e os ossos representam Israel, naturalmente Ezequiel representa-nos a nós, igreja. Oh yeah, bebê. Ezequiel representa-nos a nós. Qualquer um de nós pode e deve ser Ezequiel nos nossos dias. Porquê? Primeiro porque nós somos a comunidade que não apenas fala da esperança. Aliás, falamos da esperança porque um dia encontramos a esperança e a experimentamos. Segundo, porque é nossa responsabilidade não reter, proteger ou esconder a esperança que há em nós, mas anunciá-la, divulgá-la, levá-la e oferecê-la a outros.
Terceira igreja à semelhança de Ezequiel. É a representação de Deus no mundo. Mas mais, a igreja representa ao mesmo tempo que revela, manifesta quem Deus é. A igreja não é a esperança, mas tem a esperança, vive na esperança, respira esperança. Deus devolveu e inspirou esperança ao povo através de Ezequiel. Eu pergunto como é que Deus vai fazer isso hoje nos nossos dias? Como é que Deus vai devolver e inspirar esperança ao coração das pessoas? Da mesma maneira, vai trazer o Ezequiel. Através de nós, a igreja. Há esperança para todos em Jesus. Mas é a igreja que tem que proporcionar oportunidades para que as pessoas ouçam e encontrem a esperança. Deixa-me terminar e fazer uma aplicação rápida de Ezequiel 37. O vale dos ossos secos aos nossos dias. Voltando ao texto, vamos aplicá-lo. Se o capítulo 36 revela o que Deus deseja fazer por causa do seu grande amor e graça, os primeiros 14 versículos que nós lemos do capítulo 37 mostram algumas coisas que nós precisamos de ver com os nossos olhos espirituais para que a esperança possa arraiar no coração das pessoas que nos cercam. Toma nota, número 1. Ser guiado pelo Senhor. Ezequiel deixava-se guiar pelo Senhor. Mesmo que fosse para um lugar mais difícil ou indesejável. Imagina a gente sai daqui e o convido. Olha, vamos embora. Pago o almoço, mas o almoço hoje vai ser no cemitério Benfica. Não foi bem para almoçar nem para jantar, mas Deus convidou Ezequiel a ir a um vale de ossos secos, o mais parecido que nós temos hoje com o cemitério. É impossível ver, ouçam, é impossível ver o que Deus vê e como Deus vê se não acompanhamos. Ezequiel precisava de ver como Deus via Israel. E Deus estava a ver que Israel era apenas um monte de ossos secos. Às vezes é duro vermos-nos pelos olhos de Deus, ao princípio. Vou repetir, às vezes é duro vermos pelos olhos de Deus ao princípio, porque Ele vê-nos exatamente como nós estamos. Mas sabe o que é melhor ainda ver-nos como Deus vê? É porque Ele não vê só aquilo que nós somos. Ele vê aquilo que Ele pode fazer em nós através da pessoa de Jesus. Então Ele vê um vale de ossos secos. Mas Ele diz que vê um vale de ossos secos onde pode soprar o Espírito e tornar a viver e se tornar num grande exército. Então Ele consegue ver alguém que está completamente acabado em alguém que é um campeão. Ele consegue ver alguém que está completamente derrotado pela vida em alguém que está pronto para a batalha outra vez. Eu amo Deus por causa disso. Porque muitas das vezes vejo-me ao espelho para pentear os poucos cabelos que tenho. E eu não gosto daquilo que vejo. E eu estou a aprender a ver-me com os olhos de Deus. Sim, muitas vezes Deus diz, olha, nesta área da tua vida tu estás a ser um vale de ossos secos completamente. Estás seco. E eu gostava de fazer isto para que esse vale mudasse para alguma coisa com vida. Deus não apenas diz, oh, estás suja, que horror, vou-me afastar de ti. Isso é aquilo que o diabo quer que tu penses acerca de Deus. Deus diz, uau, sujaste a tua camisola, estou pronto para lavar. Vais lá dentro, tiras essa, vestes outra lavada e traz-me essa que eu vou lavar essa. E vais ver como ela vai ficar limpa, linda, perfumada, como nova. É isso que Deus faz com a nossa vida. E quando nós lembramos isto, quando nós falamos isto, quando nós pregamos isto aos outros, nós estamos a trazer esperança. Tua vida é um caco, olha, a tua vida como está vai chegar aonde? Não sei se queres saber, mas olha, eu quero te dizer, há um que quer saber, eu quero saber e Deus quer saber, já somos dois. Deus tem um plano para a tua vida. Tu não tens que acabar como o teu pai ou como a tua mãe, tu não tens que acabar com esse vício, tu não tens que acabar dessa maneira, tu não tens que morrer assim, tu podes viver de uma nova, tu podes ser um novo princípio. Mas para nós vivermos dessa maneira, nós precisamos de acompanhar Deus para ver como Deus vê. Porque senão nós vamos apenas ver com os nossos olhos. E os nossos olhos só vão ver ossos secos. Os meus olhos vão olhar para a Lena. Lena, fica de pé para o pessoal ver o teu penteado. Este tanto tempo a fazer isso. E a pôr produtos e cuspidelas. Mano, estou brincando. Se eu perguntar a vocês o que é que os nossos olhos veem? Uma menina bonita com um cabelo super afro. E não conseguimos ver mais do que isso. E ela sorri, mostra o teu sorriso para eles. E faz um sorriso super especial. Tem duas mãos. Okay. É isso que nós conseguimos ver. Podes sentar, já chega.
É só isso que a gente consegue ver. Deixa-me dizer-te uma coisa. Deus, quando olha para além, Ele vê muito para além da sua peguca. Da sua peruca. Deus vê muito para além do seu sorriso. Deus consegue ver o potencial que mais ninguém vê, que às vezes nem ela própria vê. Deus consegue ver mais além disso. E é aqui que reside a esperança. É quando nós conseguir olhar para os outros com os olhos de Deus. Mas para isso nós precisamos acompanhar Deus. Às vezes precisamos de descer ao vale onde estão os ossos secos. Precisamos de descer à miséria dos outros. Porque alguém tem que descer à miséria dos outros para levar esperança. Porque quem não está na miséria não precisa de esperança. Jesus disse, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Quem não tem esperança é que precisa de esperança. E a igreja tem que começar a voltar a ouvir o som dos ossos secos debaixo dos pés. A igreja precisa outra vez de sentir o pó dos ossos dos outros. Porque quem acompanha Deus, acompanha o Deus que vai ao vale dos ossos secos. E Deus não gosta de ir ao vale dos ossos secos sozinho. Deus gosta de ter alguém que vá com Ele. Porque Deus quer ter alguém que seja a sua voz. Tem que terminar, temos que ir embora para a piscina. Precisamos de ver como Ele vê as pessoas. Olha isto, enquanto Ezequiel apenas via ossos secos, Deus já estava a ver um exército. Não, vocês não perceberam nada daquilo que eu disse. Enquanto Ezequiel apenas via um vale de ossos secos, Deus via um exército. Enquanto Ezequiel via apenas as misérias, as razões que levaram aquelas pessoas todas a serem o que são, Deus via para além disso. Deus via o seu amor, a sua paixão, a sua graça a mudar aquelas pessoas, as condições daquelas pessoas. Nós precisamos ver o mundo e as pessoas como Deus vê. Guiados pelo Senhor. Ora, enquanto Ezequiel naturalmente só via morte, Deus conseguia ver vida. Guiados pelo Senhor, todos os nossos sentidos, sempre olharemos para os outros pela perspectiva da esperança. Jesus fez isso. Em cada pessoa, Jesus via o potencial e ressuscitava a esperança. Na mulher samaritana, na mulher que foi apanhada em adultério, naquele homem junto ao tanque de Betesda, em tantas pessoas. Eu estava a lembrar, enquanto estava a preparar-me, estava a lembrar só do Evangelho de João. Uau, é fantástico. No capítulo 1 começa com um homem chamado Natanael. Sabem onde é que Jesus viu a primeira vez Natanael? Nem Natanael sabia que tinha sido visto. Debaixo de uma figueira. Sabe o que é que significa estarem debaixo de uma figueira, na maior parte dos casos da Bíblia? Gente que está a passar por problemas, às vezes até depressões. É giro, é interessante pensar nisso. Quando Adão e Eva pecaram, o que é que eles fizeram? Eles esconderam-se aonde? No meio das árvores. Daí tirarem folhas de figueira. Quando Elias passa por uma grande depressão porque está a ser perseguido por Jezabel, onde é que ele se vai esconder sozinho? Debaixo de um zimbro, debaixo de uma planta. Então, quando Natanael é visto no capítulo 1 de João por Jesus, ele fica, uau, tu viste-me lá, eu vi-te quando tu ainda estavas lá debaixo. Quando estavas no teu pior, eu vi-te. Capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho. Aquele casamento estava destinado ao fracasso, mas Jesus devolveu a esperança. No capítulo 3 ele tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos é um homem religioso, um homem com montes de conhecimento bíblico, podíamos dizer assim, mas é um homem que está desesperado. Ele apenas apresenta-se a Jesus e diz, mestre, sabemos que tu és alguém vindo de Deus. E Jesus diz, olha, necessário te é. Jesus lança, semeia a esperança no coração dele. No capítulo 4, a Samaritana. No capítulo 5 nós encontramos o homem que está há 38 anos junto a um tanque de água, sem esperança, não tem ninguém que ponha. Jesus diz, mas olha, hoje vais sair daqui a andar. Nesse mesmo capítulo, um centurião que tem um filho a morrer. E Jesus devolve a esperança àquela casa, porque aquele menino não morreu, mas Jesus deu-lhe vida. É fantástico. E a gente não sair daqui. Capítulo 8, a mulher que é apanhada em adultério. João dá-nos uma série de dicas para percebermos acerca da compaixão de Jesus que devolveu a esperança a tantas pessoas que eram rejeitadas. João capítulo 9 era um cego que nasceu cego. Jesus cuspiu no chão, fez lama, untou os olhos do homem e mandou-o lavar-se ao tanque de Siloé. Quando ele voltou a ver. Os religiosos daquele tempo apenas perseguiam o homem para perguntar, quem é que te curou? Foi Jesus? Esse homem é um bandido? Esse homem é um pecador? Esse é pecador ou não é? Não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu não tinha esperança e agora tenho esperança. E o homem entra na sinagoga porque agora é um homem em condições cego, ele não podia entrar na sinagoga porque ele era um inválido, ele não prestava para nada na sociedade, mas agora volta a ver, ele quer entrar na sociedade como qualquer outro homem. Aqueles religiosos interrogam-no outra vez, Dani. E sabe o que é que eles fizeram ao homem? Expulsaram o homem da sinagoga porque foi curado num sábado. Imbecis.
Mas foi o melhor que lhe aconteceu, foi ser expulso da sinagoga. Foi ser tirado do meio dos homens. Porque imediatamente a seguir, o versículo a seguir diz que Jesus, sabendo que ele foi expulso pelos homens da sinagoga, foi ao encontro dele e apresenta-se: tu acreditas no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Este mesmo que fala contigo, Senhor. Ele se prostrou e o adorou. Jesus é o Deus que devolveu a esperança a tantas pessoas. Eu pergunto, o que é que nós estamos a fazer como cristãos? O que é que nós estamos a fazer no nosso dia-a-dia quando olhamos para a miséria que está para o vale dos... Sim, a gente vive num vale dos secos. A maior parte das pessoas quer viver no paraíso. Aguenta os cavalos. O paraíso é quando Jesus nos chamar e estivermos lá em cima. Aqui não vai haver paraíso. Aqui é um vale dos secos. Daniel, a gente vive num vale dos secos. A nossa escola é um vale dos secos. Vale dos secos não significa miséria, significa oportunidades. Deixem-me terminar, que vocês querem ir embora, eu também. Nós temos que ser responsáveis por trazer esperança. Olhando para o texto, só isto, é rápido. Deus disse: estás a ver o que eu estou a ver? Sim, um vale de ossos secos. O que é que a gente faz com isto? Deus pergunta ao homem: tu achas que é possível estes ossos tornarem a viver? E Ezequiel, como bom entendedor da divindade, o que é que ele responde? Tu é que sabes todas as coisas. É uma boa resposta. E está certa. Deus, tu é que sabes. Porque na nossa perspectiva, humanamente, o que é que a gente diz? Não. Não. Alô? A gente às vezes parte um telemóvel, parte uma caneta, deita logo fora, porque a gente olha para a caneta partida e diz o quê? Não há esperança. Morreu, eu gostava tanto dela. Escrevia tão bem, fica com a recarga. Ou com a carga só, escreve. A gente pega e deita fora. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Quanto mais um vale de ossos secos, nós sabemos que aquilo representam pessoas que morreram à partida. O que é que nós podemos fazer com pessoas que morreram? Nada. O que é que eu posso fazer com alguém que está viciado em drogas? Nada. O que é que eu posso fazer com alguém que toda a vida cresceu numa casa onde lhe bateu e agora bate na esposa, nos filhos? O que é que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Eu não consigo mudar isso. Mas tu sabes, Senhor. Calma, tu sabes. Tu sabes o que é que pode acontecer. Porque tu certamente sabes aquilo que podes fazer na vida destas pessoas. Eu não posso, mas tu podes. Então Deus começa a falar com o profeta e diz: olha, tu não sabes, mas eu sei. Levanta-te, Daniel. Eu pergunto, Daniel, o que é que a gente pode fazer para mudar a vida destas pessoas todas? Nada. Não sei. Então eu sou Deus. Tu não sabes, respondeste bem. E quando nós somos humildes, Deus sempre nos usa. Deus não usa o nosso potencial, Deus usa a nossa disponibilidade e a nossa humildade, meus amigos. Por isso Deus não procura dotados, Deus procura disponíveis e humildes. O que é que tu podes fazer com estes ossos? Não sei. Tu não podes, mas eu posso. Vais ter que falar as minhas palavras a esta gente. Tu vais ser a minha voz para esta gente. E foi aquilo que Deus fez. Profetiza a estes ossos. Ossos, juntem-se outra vez. Músculos, venham outra vez. Carne, venha outra vez. Ossos, juntem-se outra vez. Prestar atenção àquilo que Deus diz. Carne, Mas é um facto. venha outra vez. Falta uma. Os músculos. Os músculos, tendões, pele, tudo. E depois que Ezequiel, mais ou menos assim, deixa estar-se a rir, porque não fomos nós Ezequiel. A gente agora só leu o que está escrito. Quando Ezequiel acaba de proferir as palavras que Deus lhe disse que começou a ouvir o som dos ossos. Onde é que é a saída mais próxima? Mas disse não, que Ezequiel ficou lá a observar os ossos a juntarem-se. Uau! Os nervos a começarem a aparecer, a carne a começar a surgir, os músculos a começarem a surgir. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E de repente aquele vale que era um vale de ossos secos tornou-se num vale de pessoas mortas. É diferente. E diz que Ezequiel olha para aquilo e diz: bom, agora estou numa série de pessoas, mas não respiram. E Deus não pode fazer nada com pessoas que não respiram. Ele diz: Ezequiel, estou e agora? Também não sei. Não sei. Então vais fazer uma outra coisa. Vais profetizar. Aos 4 ventos representa a pessoa do Espírito Santo nos 4 cantos do mundo, em toda a parte. Porque o Espírito de Deus se move em toda a parte. Lê Apocalipse, está lá. E vais profetizar para que os 4 ventos venham e o fogo entre na vida das pessoas. Foi assim que Deus trouxe à vida Adão e Eva. Que os 4 ventos se venham e entre o fogo de vento. O fogo de vida neles. E quando Ezequiel acabou de dizer isto, como no dia de Pentecostes,
como que um vento impetuoso passou por aquele vale e o vento soprou. E aquelas pessoas que estavam, já não eram agora apenas os ossos, agora eram pessoas, começaram a ter vida. E uma após uma, à medida que o Espírito começou a passar nelas, uma após uma, começou a levantar-se. E de repente, quando Deus olhou, quando Ezequiel viu, ele disse: uau! Agora não é mais um vale de ossos secos. Agora não é mais um vale de pessoas mortas. Agora é um quartel-general do exército poderoso de Deus. E isto foi o que Deus fez na igreja através de Jesus Cristo. Ouve que ainda não acabou, vou acabar agora. E isto é o que Deus vai fazer através da igreja, nas nossas casas, nas nossas ruas. Porque onde nós vamos a palavra de Deus. E é isso que nós temos que começar a fazer, Helena, é olhar para as pessoas que estão a cair e dar-lhes a palavra de Deus. Tu não vais morrer, tu vais viver. Hã? Tu não vais morrer, tu vais viver. E se ela não ouvir a segunda? A igreja está muito calada. A igreja está muito calada. A igreja tem que voltar a falar. A igreja tem que puxar as pessoas e dizer: eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tu não vais morrer, tu vais viver. A tua casa não é uma desgraça, tu vais ser abençoado. Deus ama, Deus tem um plano para a tua vida. O problema é que nós estamos a começar a falar como os ossos secos. Ou melhor, já não temos palavras para dizer que estamos a secar. Igreja, nesta manhã, nós não temos que pedir aos quatro ventos, porque o Espírito do Senhor já está entre nós. Inclina a tua cabeça. Pai, nesta manhã queremos agradecer-te pela tua graça sobre a nossa vida. Obrigado porque tu és o Deus da esperança. Nesta manhã ressuscita, renova a esperança nos nossos corações. Não apenas para aqueles que